por falar no Dia do Amigo e novas amizades, Palmeiras está tentando recrutar um novo amigo. Quem? Aníbal Moreno. Não conheço. Volante do Racing da Argentina, 24 anos de idade, né? Ontem trouxe a informação de que o Palmeiras tinha feito uma proposta de 6 milhões e meio de dólares pelo atleta. O Racing recusou e ontem o Racing disse: só vendo pela multa rescisória. Hoje o Palmeiras mandou uma nova oferta de 7 milhões e meio de dólares. A resposta do Racing foi: não, por 10 a gente negocia. Então já não é mais pela multa, que eram de 30 milhões de dólares. Agora o Racing tá topando conversar por 10, por 100% do passe do jogador. Só que aí um grande amigo do Palmeiras, técnico Abel Ferreira, ele falou: dá o telefone aqui. E começou a falar diretamente com o Aníbal Moreno e o rapaz se empolgou de ser amigo de Abel Ferreira. Olha só. E de ser comandado pelo técnico Abel Ferreira. Então, agora que o Abel tá percebendo, né, que faltam 9 dias... Hoje já não conta mais, né? Porque falta 1 hora pra fechar o bid, então hoje já não dá pra registrar mais ninguém. Então faltam 9 dias pra fechar a janela. O Abel percebeu que os seus amigos estavam com dificuldade no telefone, pegou o telefone pra tentar fazer uma nova amizade. Então, Palmeiras amanhã deve oferecer uma nova proposta oficial para o Racing da Argentina em busca da contratação do Aníbal Moreno, jogador de 24 anos de idade. O próprio Racing, né? Eu tava conversando com uma pessoa ligada à equipe do próprio Racing da Argentina. Ele disse que o Aníbal Moreno é tratado como o melhor volante da Liga Argentina, então o Racing gostaria de contar com esse jogador, não queria liberá-lo antes das oitavas de final da Copa Libertadores da América, mas o clube argentino tem alguns probleminhas financeiros com o próprio Aníbal Moreno. E aí, então, isso pode ser um facilitador, é nessa ferida que o Abel tentou tocar o jogador que se interessou pelo projeto do Palmeiras, então amanhã pode ser que o Palmeiras evolua para tentar fechar esta negociação. Palmeiras que hoje recebeu também uma proposta oficial pelo zagueiro Luan, uma proposta que chegou da Rússia, do Krasnodar, ali na casa dos 3 milhões e 900, quase 4 milhões de euros, ou seja, mais ou menos 21, um pouco mais de 21 milhões de reais. O Palmeiras tem 60% do passe do Luan. O Luan, não sei se foi muito amigo, mas ele aceitou a proposta. Mas o Palmeiras recusou. Recusou? Prontamente recusou. Até porque o Palmeiras está há 7 meses tentando um volante. Então imagina se vende o Luan, quanto tempo vai chegar um zagueiro. Ah, mas então, aí é por incompetência dos dirigentes. Os dirigentes assinam o atestado de incompetência, né? Exatamente. Então hoje também o próprio Abel Ferreira chegou e falou: Luan, meu amigo, venha cá. Preciso de você, cara. Porque do jeito que tá a coisa, você não é um titular absoluto, não tá 100% garantindo todos os jogos, mas você é um dos meus titulares. Se o caldo engrossar, você sabe que eu tô com você, você tá comigo. Pô, tamo na boa e na má. Isso é verdade. O Abel nunca soltou a mão do Luan. Exatamente, né? Apesar de muitas vezes o Luan já ter colocado a mão em lugares indevidos. Exatamente. Né? Como na bola, Exatamente. No rosto de um jogador do Grêmio, né? Fez algumas besteirinhas o Luan, mas é um jogador que tem muito crédito, do futebol, né? Ele tem um pouquinho de azar em lances decisivos, né? Só que é um jogador que já com o Palmeiras conquistou 10 títulos, sendo titular em pelo menos 8 desses 10. Então, é um cara importante. O Abel sabe da importância dele, sabe da liderança do Luan e tem um carinho especial pelo Luan, né? O Abel já falou, né, que vê o Luan como um cara com um futuro muito grande no futebol, até depois se aposentar como jogador, né, sendo ali um treinador ou qualquer outro cargo que ele queira trabalhar dentro do futebol. Então, pelo respeito que o Abel tem pelo jogador, ele segurou na mão do amigo Luan e falou: pelo amor de Deus, preciso de você aqui. Então hoje o Palmeiras, que né, vem... Quantos anos tem o Luan? O Luan tem 30 anos, assim como o Gustavo Gomes. E o Gomes, papo de Al Nassr, por enquanto não tem mais nada não. Só na casa da mãe do Gomes, né? Exatamente. Chegou a proposta, né, aparentemente. Ela deu uma empolgada, né? Ela assinou já a parte dela, né? Imagina, né, pô... Você não ficou feliz com a notícia que você ganhou ontem? Opa! Do Craque Neto? Opa! Então. Você já contou pra sua mãe? Já comentei, já. Então, ela não ficou feliz?
Ficou. Então, imagina se você tivesse comentado quanto você ia ganhar. Aliás, não só ela, mas né? Aí a mamãe fica feliz. Mas será que depois. ele chegou mas será que ele já pegou e ligou pra mãe e falou: mamãe, chegou aqui do jeito que eu conversei, né, com pessoas próximas a ele, que se eu ele não deu uma fosse aceitar, comentada. Eu não ia aceitar. Eu não ia falar pra minha mãe se fosse algo que eu não fosse aceitar, entendeu? Não, então, ele só falou, pô, mãe, me ligaram aqui, pô, falaram isso. Aí, pô, que esse papo lá, né? Aí ela já ficou grandona, né? Pô, pelos valores foram ditos. Pois é. Minha mãe também gostaria que eu ganhasse isso. É verdade. Mas hoje o Gustavo Gomes está tranquilão com a cabeça no Palmeiras. E ontem a Leila deu uma entrevista, né, à Rádio 09, falando que não vende nem por um dinheiro estratosférico que não seja da multa rescisória. Pelo menos até o final do ano. Se em janeiro do ano que vem bater na porta, aí é outra história. É uma mistura, né, de sentimentos aí, porque ao mesmo tempo que é importante você ter uma estrutura financeira para não abrir mão dos jogadores que hoje são importantes, e aí independente de se o Palmeiras vende 6 jogos ruins, 7 jogos ruins, lembrando que a gente tá falando de um time que já foi campeão da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista esse ano. Então, mesmo que o ano do Palmeiras daqui pra frente seja horrível, não é um ano sem títulos. É assim, ao mesmo tempo que eu acho importante o Palmeiras ter essa estrutura de não precisar vender os jogadores, eu também fico um pouco com o pé atrás. Vou te interromper, PDV, aqui. Fui ver um negócio no celular aqui, acabei de ver uma notificação tudo quanto bizarra. Emerson Leão acabou de mudar o status do grupo. Acabei de saber que eu estou no grupo que o Emerson Leão é um dos administradores. Qual grupo? Não vou falar o nome. Não? Mas, Então tá bom. Mas ele acabou de mudar a descrição do grupo. É de futebol? É. Boa. Um abraço pro Emerson Leão, depois eu leio. O dia do amigo, né? Também muitos amigos. Ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás com relação à forma como a diretoria do Palmeiras às vezes se mostra um pouco acomodada de pensar em iniciar uma reformulação, de pensar em buscar novas soluções, novos jogadores, porque, né, existe gente de qualidade e de mais qualidade. Esse é o caminho mais difícil, né? Quando você ganha, você olhar que o que está te dando vitórias precisa mudar para melhorar ainda mais. Isso. E o que é mérito, porque o Palmeiras, ele realmente nos últimos anos, ele vem mantendo uma base do time que ganhou e ganhou muito, muitas vezes acaba sendo também algo que atrapalha. Então, me assusta um pouco, por exemplo, o Palmeiras não pensar em vender um desses 2 zagueiros e tentar buscar novas soluções. Me assusta também o Palmeiras ter demorado tanto para repor uma peça que foi a saída do Danilo, por exemplo, e não ter encontrado talvez um jogador até hoje que pudesse substituir o Gustavo Scarpa, que fez um grande campeonato ano passado. E aí, o Palmeiras vai atrás desse jogador aí, do Racing, né, o Aníbal, que pode ser excelente jogador. Eu não vi jogar, eu não consigo acompanhar o campeonato argentino, confesso. Tem gente que consegue aqui no Brasil, porque gosta, porque tem uma, né, ali, gosta de ser especialista em futebol sul-americano. Eu não sou. Mas o Palmeiras teve recentes experiências com 2 jogadores que vieram de fora e não conseguiram jogar e vieram com muita expectativa. O Flaco Lopes e o Merentiel, 2 atacantes. Pode ser até uma posição que exige um pouco mais, né? O cara precisa mostrar resultado logo, o torcedor não tem tanta paciência. Então entra de novo naquela questão, se o cara se adaptar, se o cara for realmente bom, porque apesar de a gente estar falando do futebol campeão do mundo, que é o futebol argentino, a Argentina é atual campeã do mundo, isso não reflete o futebol local. O jogador argentino, ele é mais disciplinado que o brasileiro, ele talvez entenda mais de tática e tudo mais, mas o futebol argentino não é o futebol que a gente para ver, e não é um futebol, por exemplo, que atrai alguns jogadores como o futebol brasileiro conseguiu atrair, como por exemplo o Suárez. Uma rodada recente do futebol argentino, que acho que dos 12 jogos da rodada, 7 foram 0-0. Nossa, meu Deus, assustador. Algo assim, vou até olhar aqui.
Então, o futebol argentino hoje, por incrível que pareça, até por conta da situação financeira do país, ele está atrás do futebol brasileiro. Hoje o futebol brasileiro ele tem mais força, ele tem mais dinheiro, ele tem mais atrativos. Apesar da gente ficar muito atrás com relação a treinadores, acho que os treinadores brasileiros hoje estão bem atrás dos treinadores argentinos, até pro cenário europeu. Acho que o futebol jogado aqui é um futebol diferente do jogado lá na Argentina. Então como alguém que não acompanha de perto o futebol argentino, eu não consigo colocar que o Aníbal vai chegar e vai dar conta do recado. Primeiro porque eu não vi o jogador e segundo porque as últimas experiências que o Palmeiras teve com os atletas que chegaram de fora, até mesmo com relação ao Atuesta, né? Sim. Outros jogadores. Então, assim, não sei, cara. É que eu acho que tem uma pequena diferença, que esse é o único que tá chegando com cartaz pra ser titular. O Flaco Lopes e o Merentiel, eles chegaram pra disputarem posição. E o Flaco Lopes foi contratado pra ser centroavante, algo que ele nunca tinha sido na carreira. E aí ele foi... Mas é que o Palmeiras pagou, né, por esses caras. Pagou 10 caro. milhões de dólares. O Merentiel pagou 1,5 de dólar. Então, teoricamente, no mundo do futebol, barato. Né? Mas o Flaco, se você colocar ali na ponta do lápis, ele é a contratação mais cara da história do Palmeiras junto com o Borja. Outro centroavante gringo que também não funcionou. Deu certo. Mas é isso, o Flaco ele foi contratado pra ser o centroavante, ele não era centroavante no Lanús, e também foi um cara que o Palmeiras trouxe no meio do ano, e era uma peça que o Palmeiras estava querendo desde dezembro de 21. E ele chegou no meio de 22. Sim. Tanto que o Palmeiras foi atrás do tal do Tati Castelhanos, do Alário, uma porrada de gente, e não trouxe ninguém. Então, e aí acho que até quando o Abel ele acha a solução caseira do Rony virar o centroavante, não dava pra tirar o Rony naquele momento pra colocar o Flaco Lopes. O Flaco ele entra quando o Rony machuca e perde gols absurdos contra o Atlético Paranaense na Libertadores. Agora, eu não vou ser o cara aqui que vai ser contra uma contratação com o torcedor do Palmeiras ávido por contratações, né? Óbvio que é um momento que a diretoria precisa mostrar uma resposta. Mas é que às vezes a gente tenta encontrar algumas soluções aqui no nosso futebol, a gente sugere alguns nomes, né? Já se falou do Denilson, do Cuiabá. Teve um outro jogador também que foi falado do Cuiabá também. Hércules do Fortaleza. Até foi falado o nome do Léo Naldi, jogador da Ponte Preta, que é um bom valor, mas que obviamente não está pronto para assumir uma titularidade no Palmeiras. Ele hoje disputa uma Série B com a Ponte. O Palmeiras negou, falou que... até porque... Jogada empresarial. Pode ser, exatamente. Isso acontece também. Até porque eu acho que o Palmeiras hoje precisa contratar jogador que assuma a posição. E é isso que você tá me dizendo. Que o Aníbal vai chegar e vai assumir uma posição no time do Palmeiras. Então não adianta você ir atrás do Leonardo e talvez eles tenham essa visão de que você ir atrás hoje de um jogador que tá no Cuiabá também seja uma responsabilidade muito grande e o cara precise passar por uma fase de adaptação, o que não é o caso, apesar de eu achar que o jogador estrangeiro ele também acaba tendo que passar por uma fase de adaptação aqui no Brasil. Sim. Pelas experiências recentes do Palmeiras com estrangeiros, ou até de modo geral, porque o Rojas estreou esse final de semana, né, pelo Corinthians. Sábado. Comeu a bola. Mas até ele estrear também a gente não sabia, né? É um bom jogador, do próprio Racing, né? Paraguaio. E a tendência depois do primeiro jogo é que ele realmente desabroche aqui no futebol brasileiro também. Mas também não é garantia, né? Sim, quem sou eu pra falar alguma coisa? O torcedor do Palmeiras quer reforço. O Palmeiras tem pouco tempo agora de janela. Então vai ter que se virar. Mas eu acho que às vezes a diretoria do Palmeiras é muito acomodada, muito apegada a não podemos perder o Luan, não podemos perder o Gustavo Gomes, porque quem vai trazer, o cara que vai trazer não pode dar certo. Cara, o Barros ele é pago pra isso. Ele é a função dele no futebol. Se não, coloca eu lá, coloca você. Mas de acordo com o próprio Barros, ele tem muita tranquilidade, muita calma quando ele vai ao mercado. Pô, a gente tá vendo, ele né? Escolhe a dedo. E aí, de novo, né? Pra trazer o Arthur, o Abel teve que ligar pro Arthur também. Então será que é isso? Escolhe a dedo, mas na hora de fechar com o cara, precisa falar, ô professor, você consegue dar uma ligada lá pro cara pra ver se convence? Porque não sei o que tá acontecendo. Pois é. Olha, e o Barros vai ser lembrado que tá pressionado, hein? Então, ele tá pressionado. Bastante pressionado. O torcedor duvida muito às vezes da capacidade dele e mesmo assim a gente tá falando de um dirigente que faz parte
da gestão mais vitoriosa do Palmeiras dos últimos 20 anos. Então, assim... Mais até que o próprio Alexandre Matos. Exato. Ele chegou em 2020, o Barros já, né, como diretor do Palmeiras, ele tem no currículo 2 Libertadores, 1 brasileiro, 2 paulistas, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana. Todos os títulos que o Abel tem, o Barros tem. Todos os títulos que o Abel tem. Não, ele tem um a mais. Paulista com o Luxemburgo. Com o Luxemburgo, verdade. E houve uma época que o Alexandre Matos foi criticado até em alguns momentos no Palmeiras. O Matos, né? Era ao contrário. Quando agora o Palmeiras tem escassez de contratação. Com o Matos era toda hora. Era cobrança. Chegava um treinador e falava: quem que é esse daí? Fala, não, trouxe. Mas quem que é? Trouxe aí. Trouxe aí. Tá aí, ó, o Rodrigo Cara de Anão, o Raider Matos. Muito se falava, né? Porque o Palmeiras tinha uma boa base que não era tão utilizada. Vendia todo mundo da base pra trazer jogadores meio esquisitos, né? De qualidade técnica duvidosa, tal qual Carlos Eduardo e Felipe Pires. Nossa, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Então é preciso encontrar um meio termo entre Barros e Matos. Exato, precisa do Alexandre Barros ou do Anderson Matos, ou né? do Anderson Matos. Porque os dois separados tá meio complicada a vida. Exatamente. Achei aqui. O quê? 24ª rodada do Campeonato Argentino. Estudiantes 0, Racing 0, San Lorenzo 0, River Plate 0. Tivemos também Banfield 0, Arsenal de Sarandi 0, Barraca Central 0, Argentinos Júnior 0, Colón e Belgrano 0-0, Tajeres e União Santa Fé 0-0. Ainda tivemos um 1-1 entre Vélez e Godoy Cruz e um 2-2, cadê o 2-2? Entre Defensa e Justiça e Lanús. Então foram 8 empates em uma única rodada, sendo 6 por 0-0. Sabe quem se daria bem nesse campeonato? Ponte Preta. Ponte Preta de Felipe Moreira. Ia ser líder? Ia ser líder de 0-0. Ia se dar bem. Realmente. Rapaz, futebol... Teve 1, 2, 3 vitórias por 1-0 na mesma rodada. E 3 vitórias por 2-0. Caramba. É emocionante. E é o futebol da atual campeã do mundo, hein? Pra você ver como isso não é parâmetro. Não é parâmetro. O tal do União Santa Fé que empatou na 24ª por 0-0. Na rodada seguinte empatou por 0-0 com o Platense também. É a Ponte Preta de Felipe Moreira. Que posição que tá o Racing? Racing tá... O Racing foi campeão agora recente. Não, foi o River foi campeão. Foi o River. O River tá com 57 pontos. Cadê o Racing? Ih, rapaz, sumiram. 14º, rapaz. Que fase vive o Racing? Momento, hein? E tem uma coisa, né? Eu não sei. É tudo esquisito, né? Eles foram 14º, estão em 14º nesse momento. Ano passado eles foram vice-campeões, perdendo o título na última rodada pro Boca Juniors. Até porque tem 2 turnos. Vai começar o... Apertura, clausura. Os caras às vezes focam num segundo turno e tal, né? Tem também a questão do rebaixamento que é por índice dos últimos anos. Isso, e aí tem a questão do vaga pra Libertadores, né? Isso. Você percebe que no primeiro turno você não vai conseguir pegar a vaga, então você dá uma descansada e foca no segundo turno pra... Que regulamento bizarro, né? Eu prefiro o nosso. O Racing no ano passado na Libertadores... caiu na fase de grupos. Na verdade, disputou a Sul-Americana o Racing, né? Caiu na Sul-Americana também. O time não conseguiu avançar. Não sei, né? Tem um monte de time indo atrás de atleta do Racing. Time que era de Guerreiro, agora não é mais, né? Que o Guerreiro foi para a LDU. Mas eu gosto do futebol do Racing. É que a fama deles é de ser um time raçudo, de ter a torcida apoiar muito, né? A torcida do Racing é espetacular. O Soler que gosta de torcida sabe que os caras em Avejaneda são diferentes, né? E a rivalidade... Qual é o nome a da rivalidade? O nome da torcida do Racing? Eu não sei de cabeça. Laguardia Imperial. Laguardia Imperial. Eu fui ao estádio Libertadores de América, né? Que é o do Independiente. Pô, é diferente, é muito bom. A rivalidade lá é maior do que a Guarani e Ponte. Essa é a grande realidade no mundo. Por isso você não tem amigo. Falou aí, esse amigo. Ei, você